No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre princípios e como que você pode escrever os seus para ter uma vida mais clara e sem muitos rodeios e mais focado no que você realmente quer chegar, tá bom? Eu vou te explicar por que que depois que eu escrevi os meus princípios, a minha vida ficou mais calma. Eu tive mais tranquilidade de fazer o que eu tenho que fazer baseado no que eu acredito, os meus princípios, tá bom? Aqui não vou falar sobre teologia, não, é mais sobre a vida prática mesmo. Envolve tudo isso, lógico, mas é como que eu, os princípios, né, a base de tudo que eu faço seguia em alguns pontos. Talvez seja o vídeo mais importante desse canal até agora, porque é um vídeo muito pessoal e eu vou explicar o porquê. Eu vou abrir aqui para vocês os meus princípios, tá bom? Mas antes de começar a falar, eu quero que você se apresente, né? Assim, eu não sei porque que eu falo ainda, então comente aqui, se inscreva. Eu quero entender quem é a minha audiência para que eu consiga ajudar de fato no que ela precisa, tá bom? Então se inscreva aqui, ó. Tá até agora um negócio diferente aqui, ó, animado e tudo mais. Eu não sou editor, tá, gente? Então, desculpa aí, mas eu faço o possível para que fique um negócio bonitinho, pelo menos. Princípios. Eu acho que a gente esquece, às vezes, de escrever os nossos princípios, de identificar os nossos princípios. É muito comum que a gente pegue emprestado, por exemplo, da igreja, ou de alguma, sei lá, de alguma pessoa, de algum chefe seu, de algum ídolo, não sei. Mas a gente se baseia muito nos princípios dos outros e esquece dos nossos, sabe? E entender como que aquilo ali te rege. Depois que eu li o livro do Ray Dalio, Princípios, e eu, assim, o link está aqui embaixo, leia esse livro, é muito legal. Ele tem a visão de vida muito clara e ele desenha assim, algumas coisas que eu acho muito legal. Então, essa visão de vida e como que ele chegou nesse ponto, né, sobre dores, erros, falhas e tudo mais, fiquei pensando, eu não tenho os meus princípios claros. Eu sei que eu não posso matar, lógico, eu sei que eu não posso roubar. Eu tenho os 10 mandamentos claros, sim, eu sigo todos eles, principalmente o do sábado, tá, gente? Eu sigo todos eles, e eu, né, a gente, lógico, né, a gente segue da nossa maneira mais humana também, né, gente? Não é, ninguém aqui é santo, não. Mas a gente esquece dos princípios do dia a dia, sabe? De carreira, de vida, família e tudo mais. E eu vou colocar aqui 5 princípios. Eu tenho 14. Eu vou colocar 5 aqui dos primeiros princípios que eu anotei e eu recomendo você fazer isso agora, depois do vídeo. Anote os seus princípios de vida para que você leia sempre e volte a entender por que você faz o que você faz, tá? Por exemplo, meu primeiro princípio de vida é o seguinte. Primeiro princípio de vida: minha reputação perdura além da minha vida. Esse é um princípio que eu tenho e eu prezo muito pela minha reputação. Não porque ela é, oh meu Deus do céu, né? O cara é o cara. Não, não, não é isso. Mas tudo que eu faço, eu coloco numa balança. Se aquilo que eu fiz ou vou fazer poderia manchar a minha reputação, porque ela perdura além da minha vida. Ou seja, o que você fez de errado, uma coisa que você fez, ela cria uma marca no seu nome por tempo indeterminado, por anos. Seus filhos vão sofrer às vezes por isso, seus netos vão sofrer, bisnetos, eu não sei. Todo mundo tem um avô que vendeu um terreno e seria milionário hoje, mas vendeu por, sei lá, por uma caixa de pinga às vezes. E é uma reputação, ou às vezes fez um erro que todo mundo lembra daquela pessoa porque o nome dela, todo mundo lembrou do nome dela porque ele errou em alguma coisa, todo mundo lembra do erro dele, sabe? Ou de uma falha que ele teve. Eu acho que isso é muito forte. Por isso que tudo que eu faço hoje, eu faço pensando na minha consciência tranquila, certo? Se eu fiz aquilo ali com a consciência tranquila, eu vou dormir em paz, vou deitar à noite e dormir em paz, aquilo ali é o meu princípio, entendeu? Se eu fiz algo que não tá me fazendo bem, tá me corroendo,
vai me matar aos poucos e vai manchar a minha família por muito tempo, eu não faço. Eu não faço. Por isso que a minha reputação perdura além da minha vida. Se eu lembrar disso sempre, tudo que eu faço com a consciência tranquila de que eu fiz nas minhas limitações humanas, lógico, mas eu fiz com a consciência tranquila, tá bom? Então isso para mim é muito forte. O que que falam sobre mim, do que eu fiz e do que eu fiz de certo ou errado, mas com a consciência tranquila de que eu fiz da maneira como eu poderia fazer, tá bom? Muito forte, tá, gente? Quero que você também faça aí o seu depois você me fala se foi bom ou não. O segundo princípio que rege a minha vida são 14, tá, gente? Se vocês gostarem aqui desse vídeo, eu posso fazer mais vídeos sobre os meus princípios. O segundo, não é o primeiro, tá, gente? Notion, vamos lá. Aprenda com a realidade, ela acontece durante o mundo da imaginação. A maioria dos meus princípios eu peguei às vezes de alguma frase de algum livro que eu li, tá? E aquilo ali meio que automaticamente entrou como se fosse um software, sabe? Eu instalo assim, ó, tchum, aí eu, cara, agora eu sou isso aqui, entendeu? Quando eu li, isso aqui eu não vou lembrar agora aonde que eu li, infelizmente, talvez foi do Ryan Holiday, tá? No livro O Ego é Seu Inimigo, que também tá aqui embaixo aqui. Ele fala assim, ó, aprenda com a realidade, ela acontece durante o mundo da imaginação. E eu confesso, por muito tempo, eu vivia nesse mundo da imaginação, tá? Eu criava coisas, criava cenários, criava algumas situações, mundos, sabe, sonhos, e esquecia que a realidade estava acontecendo e eu não estava prestando atenção 100% nela. E eu falei assim, cara, deixa eu sair um pouquinho desse mundo aqui e voltar para a realidade e ver o que está acontecendo aqui agora no meu dia a dia. E depois que eu percebi isso, eu dei muito mais valor ao que está acontecendo, mesmo não seja aquilo que eu sempre quis, mas aquilo ali me fez assim ter uma visão clara da realidade, sabe? Quando você tira tudo que você acha que pode ser e vê o que, que realmente é, entendeu? Então, entender essa realidade é você jogar limpo, é você ver os números certos, é você ver assim, cara, deu, não deu. É muito difícil você ver um erro seu, uma falha sua e admitir isso aí, mas faz parte de você sair do mundo dos sonhos e viver uma realidade, o que está do seu lado. Aprender com a realidade e esquecer um pouquinho do mundo da imaginação. Não sair de lá, mas esquecer um pouco disso aí. E por que que virou para mim um princípio? Porque eu vivia muito do outro mundo, entendeu? Eu às vezes eu não olhava assim com a pureza, né, e com a clareza assim para a realidade, porque eu queria fugir daquilo por algum motivo, entendeu? Então virou para mim um princípio. O terceiro da lista é o seguinte, eu falei isso exatamente sobre o livro que eu li no Rework, o livro chamado Rework, que se chama assim, ó, Planejamento é um exercício de adivinhação. Então eu gosto muito de planejar, certo? Vocês viram já nos meus outros vídeos, eu tenho mapas, mas eu gosto muito disso. Para mim é um exercício de adivinhação. Por quê? A realidade do princípio 2 engole o meu planejamento. Deu a minha, né, esse meu tipo de exercício de, eu quero muito seguir os meus passos corretos, não, mas na realidade é outra, sabe? Então isso muda constantemente. Então, o planejamento, quando eu planejo muito, eu olho esse princípio e falo assim, cara, eu estou planejando ou estou adivinhando, certo? E ao perceber que eu estou criando algumas possibilidades que não vão acontecer, eu volto para a realidade e eu planejo de fato. Eu não tento adivinhar, certo? Então eu planejo de fato as minhas coisas. Eu não tento adivinhar ou forçar coisas que não foram bem planejadas. Alarme. Meu quarto princípio. Hoje eu vou falar 7, tá bom? Vou fazer 7, 7. Meu quarto princípio, ele é meio básico, né? Mas às vezes a gente esquece. Nunca reagir por emoção. Quem me conhece pessoalmente, já foi meu aluno, sei lá o quê, sabe que eu sou uma pessoa até, assim, bem tranquila, tá? Não sou de ficar falando alto, não sou de ficar gritando, não faço barraco, engulo alguns sapos com tranquilidade, sabe? Cara,
tenho, né, os meus motivos, mas ok, sabe? Quando você tá bem com a situação e, cara, aquilo ali, assim, pra mim, eu deixo passar, assim, fácil, alguns sapos. Mas, às vezes, você reage pela emoção a algumas situações. E toda vez que você faz alguma coisa pela emoção só, normalmente é uma decisão errada, sabe? E eu, infelizmente, caía muito nessa armadilha, sabe? De, pela emoção, fazer alguma coisa, e aí eu percebi que eu não pensei bem, e aí ter que colher os frutos disso lá na frente, e não dava muito certo. É, muito ali no mercado, assim, também tem muito disso, né? Mas também na vida pessoal, na vida como líder, por exemplo. Então, sempre que você está vendo algo que está crítico, né? Ou em uma situação muito forte, você tem que lembrar que a decisão tem que ser muito bem feita, muito bem calculada, mas tem que ser rápida, tá? Um bom líder toma as suas decisões de maneira assim, rápida, mas assim, ó, na mira, entendeu? Nada de ficar achando, ou só pelo ego das suas emoções. Não, ele vai no ponto certo e mata aquele mal na raiz. Isso aí é uma boa reação, sabe? Então eu aprendi isso com o tempo e isso virou para mim um princípio também. Beleza? Vocês estão gostando, gente? Ah, eu acho que até agora talvez isso aqui mereça mais um likezinho aí, hein? Se você não deu ainda, não sei, para mim também virou um princípio falar que eu mereço um like. Olha só que beleza. O quinto ponto, gente, vamos lá. Quinto ponto, isso vai já virar aqui já. Nunca venda seu tempo por um preço baixo. Depois que eu descobri que o meu principal recurso não era dinheiro, era tempo, e eu poderia, por exemplo, dolarizar o meu tempo, que é o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, estou em um processo de imigração. Hoje eu estudo, faço um segundo mestrado, mas é todo um processo. É, eu vendo o meu tempo pelo valor certo, entendeu? Muitas pessoas vendem um tempo que nem existe ainda. Isso é o cartão de crédito, né? Eu vou trabalhar no mês que vem para pagar o consumo de hoje. Eu vou trabalhar 10 meses no futuro para pagar uma geladeira hoje, entendeu? Isso é você vender o seu tempo no futuro. E é muito barato. E aí você fica preso, e aí todo o seu trabalho de hoje é para pagar uma dívida que você vendeu seu tempo muito barato do que você vendeu lá atrás, entendeu? Então, quando você entende que o seu tempo ele é muito caro e você vai deixar com que esse valor fique cada vez mais claro, não caro, claro, né? Você vai entender que vender seu tempo por um preço baixo nunca vale a pena, tá bom? Então, se eu parar hoje para fazer qualquer tipo de trabalho, sempre é pelo preço certo, não por um preço baixo. Você nunca vai estar em promoção de maneira nenhuma, tá bom? Esse é meu quinto princípio de trabalho. Nunca venda seu tempo por um preço baixo, certo? Meu sexto princípio: nunca perca o prazer por aprender coisas novas. Isso eu levo muito a sério e eu lembro muito do Steve Jobs aqui, né? Stay hungry, stay foolish, que é uma frase que eu ponho aqui no meu dashboard aqui do Notion, tá bom? Hoje tá essa aqui, né? Mas ela é clássica, né, gente? Eu tenho até uma camiseta com ela assim, Stay hungry, stay foolish, que basicamente foi uma frase que ele falou no final do seu discurso lá em Stanford para os alunos, que ele falou assim, olha, nunca perca o prazer de quando você aprender uma coisa nova, você se sentir bobo, sabe? É o foolish, né? É o se sentir bobo. Quando você aprende, você fala assim, cara, que legal, cara, eu não sabia disso. Nossa, tipo agora, até escreva seus princípios. Cara, que legal, nunca fiz isso. Isso é você ter prazer de aprender uma coisa nova. Se você não tem mais prazer de ir atrás de coisa nova, você tem sérios riscos de ficar datado, de cair em ostracismo, de ser ultrapassado, de ficar enferrujado de alguma forma, entendeu? Então, é o lifelong learning, né, como alguns chamam, sempre tem o prazer de aprender coisas novas, tá bom? Isso ajuda muito você a
ter uma chama acesa ali da criatividade, da inovação e você também passar isso para os outros. Querendo ou não, esse canal ele é muito sobre isso aqui. É uma coisa nova para mim, tá bom? Tinha 0 seguidores há, sei lá, há 2 semanas atrás. Agora, sei lá quantos tem. Tem lá, sei lá, 15, 20, não sei. Mas é novo. Eu não sei, assim, criar vídeo. Agora tem luzes aqui, tem uma câmera melhor. Então, isso é uma coisa nova para mim, entendeu? Eu vou agora entrar, eu tô, né, em um mestrado sobre teologia. Eu conheço o tema, mas eu quero saber mais, sabe? Então, isso para mim sempre me motivou e é um grande princípio para mim há muito tempo. Nunca perder o prazer de fazer coisas novas, de aprender coisas novas. E por último, meu último princípio desse vídeo aqui agora, são 14, tá? Ele é sobre liderança. Lidere pela inovação e pela mudança de vida dos liderados. Isso aqui acho que veio do Simon Sinek. Eu acho que veio dele. Como eu disse, né? Eu leio livros que automaticamente entra ali um pendrive aqui na cabeça e já vira uma base para mim, né? E basicamente, gente, o sétimo ele fala sobre isso, né? Eu gostava muito de criar coisas novas e de falar muito sobre inovação. E falo ainda muito sobre isso e pesquiso muito sobre isso ainda. Ainda é uma base da minha vida, né? Inovação. Mas antigamente eu fazia isso pelo projeto em si, sabe? Pela inovação sozinha. Eu não falava isso, eu não fazia isso pela mudança, ou não tinha isso muito claro, sabe? Pela mudança das pessoas que estavam nesse processo junto comigo, entendeu? E quando eu comecei a liderar, tendo a inovação das pessoas que estavam comigo sendo lideradas, e elas participavam desse processo lá da inovação, sabe? Do sonho que eu tinha, eu percebi uma mudança muito grande de comprometimento mesmo, sabe? Que todo mundo entendeu aonde que eu tinha, onde que eu queria chegar e eu não forçava nada, porque tá todo mundo junto comigo no mesmo barco. Então, quando você tem esse nível de liderança, você vê assim, cara, esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto que todo mundo tem que chegar como líder. A inovação não é da empresa. A inovação é das pessoas que pensaram na inovação em ajudar as pessoas, sabe? É uma corrente, é uma cultura, como eu falo nas minhas palestras. Então, quando eu entendi que ser líder é você inovar as pessoas nesse processo e não o projeto em si, cara, tudo muda. Tudo muda. Isso é muito legal. Gente, 7 princípios, são 14. Se esse vídeo ele bater aqui likes bons, né? Eu entendi que vocês querem ver os outros 7. Tem aqui bons aqui. Eu tô lendo aqui agora. E eu acho que vocês iriam gostar. Mas a primeira dica que eu dou é a básica, tá, gente? Depois que você tem os seus princípios claros, você tem uma vida mais clara. Você tem uma vida assim de decisões mais fáceis de serem tomadas, porque você olha para os seus princípios e fala assim, cara, faz sentido com o que eu falo, com o que eu faço. É um princípio meu. E escrever os princípios, ele é básico de toda pessoa e vai te ajudar muito nos seus negócios, na sua vida e tudo que você for criar, tá bom? Espero que você tenha gostado. Nos vemos no nosso próximo vídeo.